Olá, o Brasil perdeu a Copa, né? A gente viu que o Brasil perdeu para a Croácia nas penalidades e acabou sendo eliminado, né? Muita gente está aí já, óbvio, apontando com os possíveis culpados, quem realmente foi o culpado pela eliminação, quem poderia ter feito algo errado, o que foi feito de errado. Bom, inicialmente, lógico. Quem é o comandante, quem comanda a equipe é o Tite, então ele é o principal responsável, né? Não dá pra gente tirar a responsabilidade de quem comanda a equipe, até porque o técnico ele faz a convocação e ele é quem faz, né, os treinos, ele é quem organiza o time, né? Mas o que realmente mais assim me chocou é realmente aquela questão do Tite parecer não se importar com o resultado, né? Onde já tinha anunciado que ia sair da seleção, independente do resultado, independentemente do que fosse acontecer, né? E uma das coisas realmente que me chocaram é que os jogadores da Croácia foram lá nos jogadores do Brasil e consolaram, enquanto que o Tite mesmo não mostrou se importar com nenhum deles e simplesmente saiu do gramado sem falar com os jogadores, né? Ele é o líder, ele tem essa obrigação, porque é o que se espera, é o mínimo que se espera, né, de um sujeito que é o técnico, mas realmente ele pareceu em nenhum momento se importar com essa situação. A gente sabe que o Tite é um cara que ele não gosta muito de nacionalismo, ele não gosta muito desse negócio de patriotismo, né? Ele é um cara abertamente de esquerda, progressista, a gente sabe que ele odeia o Bolsonaro, que ele apoia o Lula, que ele apoia o PT. Isso reflete muito nesse comportamento de não se importar com o país, não se importar com o resultado, né? Isso, óbvio, a esquerda no geral, eles não se importam muito com o resultado, eles se importam muito com o meio, né? Vamos fazer, como eles falam, né? Vamos fazer, dar diversidade, né? Vamos fazer diversidade, independentemente se vai ter bons resultados ou não, né? Eles não se importam com os resultados, né? Eles se importam com o meio, né? Eles se importam com o que vai ter ali, né? E a gente sabe que um dos motivos porque no jornalismo esportivo você tem menos gente de esquerda em relação ao jornalismo da mídia tradicional é que no esporte você tem que ter resultado. Não basta fazer, enfim, você tem que ter resultado. O mais importante é o resultado. Então, óbvio, o cara não ter resultado, tá fora, né? Não dá para você viver de políticas públicas, né? Óbvio, não é política, né? Futebol é esporte, não deveria ser encarado como política, né? É lógico, tem aspectos políticos, um Brasil e Argentina, uma França e Inglaterra, sempre vai ter aquele embate político, Argentina e Inglaterra, tem o ódio, né, dos argentinos contra os ingleses por conta das Ilhas das Malvinas, né? Mas isso aí é um aspecto muito específico de certas nações. Geralmente o futebol não tem muita politicagem, não deveria, né, ter muita politicagem envolvida. Agora, isso é um grande exemplo de um cara que realmente não está nem aí com o resultado, ele só foi lá para cumprir tabela, e depois da eliminação dele pela Bélgica em 2018, eu já falava que esse cara, ele decepcionou a todos, porque ele realmente ficou insistindo em jogadores, por exemplo, como o Gabriel Jesus, que não fizeram nada em Copa, né? E nessa Copa ele levou o Gabriel Jesus de novo, poderia ter levado o Gabigol, o Gabriel Jesus machucou, então ficou menos um no elenco, sendo que ele poderia ter levado um outro jogador ali mais impactante, né? Mas isso é questão futebolística. Agora, é aquilo, a CBF vai ter essa questão toda de politicagem, né? Aí estão falando até do Sanches em assumir, né? Estão falando até nisso do Sanches em assumir. O que seria uma catástrofe, né? Porque o Sanches não é um cara que está aí com resultados, ele é um cara da política, né? Ele se envolveu com o PT e depois que ele começou a se envolver com o PT só descarrilhou, só andou para baixo, né? Enfim. Mas realmente, o foco principal desse vídeo é justamente para falar sobre a falta de assim, consideração do Tite pelos jogadores. É como se, eu não me importo se o Brasil for eliminado e vou sair daqui de fininho, entendeu? Até o Felipão em 2014, que muita gente criticou, ele foi lá, consolou cada um dos jogadores, foi lá,
Entrou em campo, deu. O Felipão, apesar de tudo, ele tem realmente uma postura de um líder, ele tem uma postura mais de um líder, né? Já o Tite não, o Tite é um cara que realmente ele levou, por exemplo, o Daniel Alves e não colocou o Daniel Alves, né? Você pode notar aí a falta de planejamento, né? Ele não levou o cara para o cara jogar, não levou o cara para o cara estar bem fisicamente. Mentira! E ele mentiu, falou, não, o Daniel Alves está bem fisicamente. Mentira, o Daniel Alves não está bem fisicamente. Se tivesse bem fisicamente, ele colocaria o cara para jogar nos jogos decisivos, porque saberia que poderia contar com o cara, e ele não contou com o cara. Então não tem essa, não, ele é bom, ele está bem fisicamente. Mentira, não está bem fisicamente, está com 39 anos. Por que não levou um outro cara, né? Enfim, mas isso aí, né, são questões mais subjetivas. O foco principal é resultado. No futebol, o resultado é muito importante, né? A gente sabe que esporte, no geral, resultado é muito importante, né? Quando se perde, sempre vai tentar culpar alguém. E lógico, o técnico sempre vai ficar com a responsabilidade principal, porque ele já não convocou todos os melhores jogadores que ele poderia ter convocado, né? Aí tem a questão da CBF ser totalmente política, envolvido com politicagem, né? A gente sabe que tem muita... Futebol, né, em termos, quando tem política, tá cheio de corrupção, né, dentro, e, enfim. Mas é aquilo, né? Todos os grandes treinadores das seleções, você pode ver vários vídeos aí circulando nas redes sociais, a grande parte dos grandes treinadores estavam lá cantando hino, tinham posturas proativas, de realmente querer organizar o time, de ir lá e dar aconselhamentos sempre para os jogadores, né? Você via aquela questão, você ter vibração, né? Você, por exemplo, a Argentina, posso não gostar de algumas coisas que eles fizeram, né? De ficar chutando a bola no banco de reservas, né? Procuraram confusão, chegam mais forte, mas eles são vibrantes. Então isso é que fez a diferença. O Brasil, que nessa Copa, foi um time apático, né? Não entrava nas divididas, não jogava forte. Você precisa ter isso, você precisa ter um estilo de jogo pegado. Hoje em dia o futebol, até antigamente, você tinha que ter força, tinha que chegar duro, né? Não pode deixar dar espaço, né? E realmente, o Tite, ele é um técnico que não cantava o hino, não mostrava realmente a felicidade por estar ali, né? Parecia que ele estava ali por obrigação, que ele estava ali, eu vou fazer isso aqui não porque eu quero, mas porque eu fui obrigado. Não, a gente sabe que obviamente ele não foi obrigado, ele estava lá por livre e espontânea vontade. Ele poderia ter deixado para sair, ele poderia ter pedido para sair. Ninguém é obrigado a estar numa função que não deseja, simplesmente pede para sair, né? E dinheiro, obviamente, não é um problema, porque o Tite já deve ser um cara bastante rico, né? O que é engraçado, né? Porque, enfim. Mas realmente, o fracasso desse espírito, né? De não ter vibração, eu não vou ter postura nacionalista, não vou ter postura de tentar representar aqui a minha seleção, de, né, não vibrar com os jogadores, né? Fez até lá a dancinha, mas você vê que ele não é um cara realmente que tem a vibração no momento certo, né? Você via a cobrança de pênalti, ele não estava nervoso, ele não estava vibrante, né? Então, isso mostra muito realmente a preocupação dele era literalmente sair da CBF o quanto antes, né? Ele parecia que não estava mais aguentando, né? Aí você tem, por exemplo, uma coisa que eu não concordo, que você fala, não, mas tal jogador, meu Deus, ele tava chorando na cobrança, né, não sei o que, depois ele ficou triste, arrasado, depois da derrota, ficou chorando lá no gramado. Cara, você tem, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, ele a seleção portuguesa perdeu para Marrocos, ele saiu praticamente em prantos, né? Ele saiu até rápido do gramado, porque sabia que ia chorar pra caramba, e foi lá pro vestiário para ninguém ver. Então, assim, não é que isso é um comportamento só da seleção brasileira. Cara, derrota é uma coisa que machuca, ainda mais derrota nos pênaltis, derrota, por exemplo, Marrocos, né? Não imaginaria que Portugal fosse perder para Marrocos, né? Nem que a Espanha fosse perder para Marrocos.
Mas assim, a derrota é uma coisa assim difícil de lidar mesmo, não é uma coisa fácil, né? Ninguém disse que é fácil, né? Agora, você dizer, não, que o jogador não pode chorar, que o jogador não pode ficar triste com o resultado, lógico que ele vai ficar. O cara é ser humano, ele não vai. Até, você pode até dizer que se o cara ele não ficar triste com o resultado, como uma derrota nas penalidades, você pode dizer até que o cara ele tá nem aí. É igual o Tite, né? O Tite não parecia muito triste, então ele não tava nem aí, né? Ele parecia não estar ligando, né? Até porque ele, enfim, fez mudanças medonhas, né? Aí você vê, por exemplo, o Cristiano Ronaldo absolutamente triste. É... Você vê outros jogadores já que já foram eliminados em outras edições também, visivelmente tristes, visivelmente abalados. Não é uma competição fácil. Ninguém disse que isso é um torneio fácil. Ninguém disse que as pessoas não vão sentir a derrota. Claro que vão. Mas assim, o que eu vejo, o que eu acho que é errado, é querer falar, não, o jogador não tem preparo mental porque está chorando, porque está triste por causa de uma eliminação. É lógico, o cara tem que se preparar, a eliminação é uma realidade. Assim na vida, né? A pessoa pode realmente perder na vida, pode ter derrotas, isso faz parte mesmo, né? Agora, só pro cara tá chorando, não pode. Você tem que. O cara tá ruim, o cara não se preparou psicologicamente, não. Né? Não é verdade. A gente sabe que realmente essa geração de seleção, desde 2014, não é uma seleção que você vê ali pessoas mentalmente muito bem preparadas, né? Mas não acho que o fato da pessoa chorar depois de uma derrota seja seja uma amostra de que a pessoa não está bem preparada, né, mentalmente. Como eu falei, Cristiano Ronaldo já chorou, enfim, outros jogadores grandes também, quando foram eliminados, já choraram, isso faz parte. Agora, realmente, a questão emocional da seleção, isso também pode ter afetado muito na eliminação, né? Porque os caras não conseguiram segurar o resultado, né? Agora, parte disso é culpa do técnico, né? Porque o técnico, ele montou esse sistema de não dar entrada, de não parar o jogo, de ser leal, enfim. Agora, óbvio, a questão aí da falta de vibração, da falta de gana para ganhar alguma coisa, isso só mostra realmente que já estava fadado ao fracasso, que eu não ia ter como dar certo a seleção brasileira chegar muito longe, né? E realmente a posição do líder do time, né, o técnico, o comandante do time, de não ligar muito para se fosse ser eliminado ou não, só mostra realmente que a eliminação era só questão de tempo, né? Mas enfim, realmente o cara não tem vibração, o cara que apoia o Lula, né? A gente sabe que o Tite gosta muito do Lula, disse que não ia se encontrar com o Bolsonaro nem se perdesse nem se vencesse. Então, ele até poderia discordar do Bolsonaro, mas o Bolsonaro já tentou cumprimentar o Tite não cumprimentou, né? O que é engraçado, né? Porque ele gosta tanto do Lula, né? Ele gosta tanto desses caras, né? Então, né? Cumprimentar um criminoso condenado, obviamente ele cumprimentaria, né? Então isso só mostra realmente, né? Olha só como uma pessoa que não se importa com o resultado, né? Isso faz parte realmente dessa mentalidade internacionalista, né? Que representa bem o Tite, né? Não se importar com o resultado, se perder, se perdeu, se ganhou, é aquilo. Parecia que ela não estava muito se importando com isso, né? Então, realmente, a derrota veio, né? Poderia vir, né? Derrotas num esporte, ela é possível, nada é impossível, ainda mais num esporte tão imprevisível, né? O basquete, você pode até dizer que é um esporte mais em que realmente a grande maioria das vezes o melhor ganha, mas não é igual ao futebol. Futebol, na grande maioria das vezes, poucas vezes o melhor ganha, né? A grande maioria das vezes o mais eficiente vence. Por isso é tão importante a eficiência, né? Falar em eficiência, né? Quando óbvio, se fala em coisas privadas, né? Uma empresa privada ela tem que ser eficiente. O Estado não será eficiente e é bom que não seja eficiente, porque o Estado é uma máfia e, né, enfim, governos só querem saber em roubar o seu dinheiro. Finalizando assim, né?
mostrando realmente que, né, o Tite tentou pegar essa filosofia deles e não se importar no futebol e não deu nada certo, obviamente, né? Porque futebol é esporte e é um ambiente privado, diferente do Estado. Enfim. Um abraço, curta o meu vídeo, inscreva-se no meu canal, comenta aqui embaixo e compartilhe meu vídeo.